Todos bem-vindos. Hoje temos a apresentação do trabalho de conclusão de curso da Gabriele Soares. Esse trabalho, daqui a pouquinho, agradeço a presença da banca da avaliação e do muito obrigado, família, etc., que estamos aqui hoje presentes. Para quem não está habituado para a solenidade da apresentação, ela tem algumas partes. A primeira, Gabriela apresenta. A segunda, membro da banca fazem os seus questionamentos. Tem uma terceira que não pública, não podia retirar, mas volta, né? E que é deliberada à noite. Não é? Tá? Então, dito isso, né, eu agradeço mais uma vez à banca por ter aceitado estar neste importante trabalho. E, Gabriele, é contigo. À vontade. Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial a minha banca avaliadora. Meu nome é Gabriele Silva Soares e o tema do meu trabalho de conclusão de cursos é os desafios para a adoção da indústria 4.0 na construção civil, uma revisão sistemática de literatura e análise PESTEL. Essa apresentação está estruturada em 5 passos, então vai ser a introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Bom, introdução. Então, a indústria da construção, ela é composta por diversas empresas que são responsáveis por planejar, executar e coordenar as obras. Esse setor também representa 14% do PIB global, impulsionando o crescimento econômico e gerando emprego. Porém, ele também consome quase metade do consumo de energia em matérias-primas mundiais. Mas, mesmo assim, esse setor ainda tem a sua eficiência comprometida, porque ainda tem dificuldade de cumprir prazos, orçamentos, não adota tecnologias, utiliza métodos tradicionais. Dessa forma, a industrialização ela vem como alternativa para alterar essa realidade. Em relação à história da industrialização, então, o mundo presenciou 4 grandes revoluções industriais. Hoje em dia, a gente tem a indústria 4.0, que é um nível mais alto de industrialização que a gente tem hoje. A indústria 4.0 é conceituada como a utilização de tecnologias do meio cyberfísico, onde objetos inteligentes interagem entre si. Dessa forma, há 2 conceitos importantes que caracterizam essa indústria 4.0, o conceito de digitalização e o conceito de servitização. A digitalização, ela fala, então, desse processo de conversão de informações analógicas para o meio digital, e a servitização fala da integração dos serviços com essas tecnologias digitais. E alguns autores nomeiam esse contexto como transformação digital. Dessa forma, ao implantar a transformação digital, tem-se algumas previsões futuras positivas. Então, aumento de 0,7 trilhões a 1,2 trilhões de dólares das economias globais, aumento da produtividade de 5 a 10 vezes, considerando a construção que a gente tem hoje em dia, e a redução dos custos e desvios de prazo em cerca de 10 a 20%. Dessa forma, aplicando esse contexto de indústria 4.0, transformação digital na construção, a gente tem a construção 4.0. A construção 4.0, além dos conceitos trazidos anteriormente de indústria 4.0, a digitalização e servitização, ela ainda traz mais um conceito importante, que é a construção fora do canteiro ou a construção off-site. Como exemplo, a gente tem a construção modular. Porém, por considerar que esse tema já está sendo bem abrangido na literatura, essa pesquisa focou-se apenas nos conceitos da transformação digital ou da indústria 4.0. Assim, as tecnologias 4.0, elas apresentam inúmeros benefícios para a indústria da construção, porém, poucas empresas estão adotando elas efetivamente. Dessa forma, surge a necessidade de entender os obstáculos para essa adoção. Então, o objetivo geral do trabalho é identificar os desafios para a adoção das tecnologias e práticas da construção 4.0, limitadas aos aspectos mais próximos da indústria 4.0, vinculadas à transformação digital, e como objetivos específicos a gente tem categorizar os desafios e soluções da adoção das tecnologias da construção 4.0 conforme revisão sistemática da literatura, identificar os objetos de estudo presentes em cada categoria e realizar uma análise PESTEL para as categorias encontradas. Dessa forma, a metodologia é a combinação de uma revisão sistemática da literatura com uma análise PESTEL. Então, o objetivo da revisão sistemática da literatura é identificar estudos relevantes sobre o tema, e já a análise PESTEL tem o objetivo de identificar fatores que influenciam as empresas. Então, a metodologia, ela
é dividida em 5 passos, então a gente tem o planejamento, a triagem, a seleção, a análise e a produção. Então, para a primeira etapa de planejamento, foi definida a pergunta de pesquisa. Quais os desafios e soluções para a adoção da construção 4.0? Também foram escolhidas as 3 bases de dados, Scopus, Engineering Village e o CIEP. A próxima etapa foi a etapa de triagem, onde foi construída a primeira stream de busca. Ela foi uma stream mais genérica, então foram alcançados 10.838.309 resultados, e ao analisar esses resultados no software Bosbeer, que é um software que ele analisa a palavra-chave, foi visto que as palavras-chave identificadas, elas não tinham tanta relação com a pergunta inicial. Dessa forma, essa stream foi descartada. A segunda stream de busca ela foi um pouco mais robusta, foram adicionadas tecnologias 4.0 e foram encontrados 1.906 resultados. E ao analisar esses resultados, na análise de palavras-chave de Bosbeer, foi visto que a maioria das palavras tinham relação com a pergunta inicial. Então, essa stream ela foi mantida. Posteriormente, foi feita uma análise preliminar com esses resultados, onde foram encontrados outros fatores. Essa imagem é do software Bosbeer, então essas foram as palavras-chave que ele encontrou. Então, ele destaca indústria 4.0, indústria da construção, efeitos sociais e econômicos, entre outros. A terceira stream de busca, então, ela adicionou as tecnologias 4.0 e os fatores encontrados na análise preliminar. Assim, foram encontradas apenas 2 documentos a mais do que da segunda stream, e ao analisar as palavras-chave no Bosbeer, foi visto que eram as mesmas palavras encontradas anteriormente. Então, foi essa stream escolhida. Posteriormente, os resultados passaram por critérios de exclusão. Então, se tinha artigos duplicados, se não tinha palavras-chave do Bosbeer no seu resumo, se o título não era relevante, se não tinha acesso liberado, se não tinha dados relevantes, esses documentos eram excluídos. Então, no fim, foram utilizados 37 documentos que passaram para a próxima etapa de identificação e seleção dos trechos. Essa tabela é a extração da planilha original, então os trechos eles eram extraídos, eram feita sua tradução, identificadas suas palavras-chave, se esse trecho era uma barreira ou uma solução para a adoção das tecnologias 4.0, o autor do documento, o título do documento e a página que esse trecho foi extraído. Assim, depois de todos os trechos extraídos, houve o agrupamento deles e a possível categorização. Dessa forma, foi adicionada mais uma coluna na planilha original, que foi a coluna de categoria. Então, esses trechos, em exemplo, eles entraram na categoria de qualificação profissional. E assim, fazendo isso com todos os agrupamentos dos trechos, foram obtidas 10 categorias. A categoria de capacidade das tecnologias, cultura organizacional, padronização, integração entre as tecnologias, investimento financeiro, obsolescência, qualificação profissional, cibersegurança e privacidade, legislação e regulamentação e políticas públicas. No total, foram extraídos 241 trechos. É possível ver que as categorias de capacidade das tecnologias, qualificação profissional, cibersegurança e privacidade foram as categorias com maior número de trechos. E também é possível ver essa comparação entre as soluções e os desafios, que foram encontrados bem menos trechos para as soluções. Foi feita, então, a análise PESTEL. Como falado anteriormente, a análise PESTEL, ela relaciona os fatores, os macrofatores que influenciam uma empresa. Então, traz aspectos políticos, econômicos, social, tecnológico, ambiental e legal. Dessa forma, foi adicionada mais uma coluna para a planilha original, a coluna de PESTEL. No caso, os exemplos trazidos, eles entraram nos aspectos social e tecnológico e só social de PESTEL. A última etapa, então, foi a produção, onde teve a redação, a criação de tabelas, figuras e esquemas. Resultados. Então, os resultados foram encontradas aquelas 10 categorias, os objetos de estudo dessas categorias e a análise PESTEL em cima também dessas categorias. Então, como falado anteriormente, foram encontradas as 10 categorias e um exemplo dessas categorias, por exemplo, é a categoria de investimento financeiro. Essa categoria fala, então, desses recursos financeiros que as empresas precisam ter para adotar as tecnologias, fazer a manutenção delas, capacitar a mão de obra. Então, um dos desafios e soluções que foram encontradas
Então, esse alto custo da adoção, a incerteza em relação a esse investimento, custo de manutenção, e como soluções foram encontradas ações governamentais que incentivem financeiramente essas empresas. Um exemplo trazido foi a Lei do Bem, a Lei número 11.196, que oferece incentivos fiscais para essas empresas. Outro exemplo de categoria foi a de qualificação profissional, que ela fala desse desenvolvimento contínuo que os profissionais precisam ter para continuar aproveitando as oportunidades das tecnologias 4.0. Para essa categoria foram encontradas duas partes, né, dois tipos de profissionais. Aqueles de apoio à produção, então engenheiros, apontadores, projetistas, e os profissionais da produção, então os pedreiros, os ajudantes de pedreiro, eletricistas, enfim. Porém, independente do seu nível de qualificação desses profissionais, ambos precisam, no final, ser digitalmente certificados, ou seja, serem treinados digitalmente para conseguir aproveitar essas tecnologias 4.0. Assim, e o desafio trazido para o apoio à produção, então, foi a falta de profissionais com conhecimento analítico, de programação e técnico, e para os profissionais da produção, é porque tem profissionais que não estão familiarizados com esses termos de tecnologia 4.0. Em relação às soluções, então, as empresas elas devem desenvolver novas competências e atrair profissionais com conhecimento técnico, e também realizar treinamento para todas as partes, tanto do apoio à produção quanto à produção, através de seminários e workshops. Os objetos de estudo. Então, para cada categoria identificada, foi coletado os seus objetos de estudo, que são fatores que mais se destacaram em cada categoria. Então, por exemplo, na categoria de obsolescência, se destacou a obsolescência tecnológica e humana. Já na categoria de qualificação profissional, os profissionais de produção e de apoio à produção. E esses fatores, depois, eles foram comparados com fatores internos e externos já previstos na literatura especializada. Em relação à análise PESTEL, como foi falado anteriormente, ela relaciona essa influência de fatores em cima das empresas, então, através dos aspectos político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Então, o aspecto político, ele fala desse impacto das políticas governamentais, o econômico fala desses fatores econômicos, como taxa de câmbio, taxa de juro. O social, ele fala dos aspectos demográficos, culturais. O tecnológico, ele fala desse impacto da inovação tecnológica. O ambiental fala dos fatores ecológicos, climáticos. E o legal considera o impacto das leis e regulamentações. Dessa forma, ao colocar essa análise PESTEL em cima dos desafios, foi visto que os aspectos sociais e tecnológicos foram os que mais tiveram destaque. Em relação ao aspecto social, então ele ganhou destaque por conta dessa complexa cadeia de suprimentos que as empresas que são envoltas ali dentro da empresa, então essa necessidade de aceitação social. Em relação ao aspecto tecnológico, ele ganhou destaque por conta dessa exigência em cima das empresas, que elas precisam adotar as tecnologias para continuarem sendo atrativas, né, e competitivas no mercado. A análise PESTEL também foi aplicada em cima das soluções. Dessa forma, o aspecto político e econômico ganharam maior destaque. Então, em relação ao aspecto político, por conta desse papel importante que as políticas governamentais têm para as empresas adotarem as tecnologias 4.0, e o aspecto econômico por conta desse investimento que as empresas precisam ter para adotar as tecnologias, a manutenção delas e o treinamento da equipe. Também é possível observar que o aspecto legal e o aspecto ambiental, eles não ganharam destaque nem para as soluções, nem para os desafios. Em relação ao aspecto legal, isso é possível que essas questões elas sejam mais importantes ou mais relevantes no futuro, a partir que as tecnologias vão sendo implantadas e vão sendo necessárias ter mais leis e regulamentações. Em relação ao aspecto ambiental, ele também não ganhou tanto destaque. Historicamente, a indústria da construção ela não prioriza esse aspecto tão significativamente, o que faz com que esse desafio não seja tão decisório a ponto das empresas não adotarem ou adotarem as tecnologias 4.0. Bom, discussão, então foram levantadas 10 categorias. Essas categorias foram comparadas com as categorias já trazidas pela literatura especializada, e dessa forma as categorias integração entre as tecnologias, obsolescência e políticas públicas
emergiram como contribuições à literatura. Em relação às soluções, foram encontrados poucos dados para essa classificação, principalmente para a categoria de obsolescência. Possivelmente, por conta que as tecnologias são bem recentes, elas estão na fase inicial de adoção, elas ainda não se tornaram obsoletas. Então, talvez por isso essa categoria não foi tão destacada e não ganhou tanto destaque. Então, isso sugere que a indústria da construção ainda tem um longo caminho a percorrer. Bom, em relação aos objetos de estudo, eles foram agrupados para serem comparados com fatores internos e externos que já tem na literatura especializada. No caso, a literatura acadêmica, relatórios de mercado. No caso, os objetos de estudo como funcionário das empresas, capacitação profissional, apoio à produção, entraram em um fator já conhecido, que é o fator pessoas. E isso foi feito para outros fatores, como capital, ambiente interno, ambiente externo. Porém, foi visto que alguns objetos de estudo eles não conseguiram serem comparados com a literatura especializada. Foi o caso dos objetos como tecnologias inteligentes, obsolescência tecnológica, que foi agrupado no fator infraestrutura tecnológica. Assim, esse fator ele também veio como contribuição à literatura. Porém, foi visto que alguns fatores trazidos pela literatura especializada, como energia, forma de contratação, cadeia de suprimentos, eles não foram abordados nesse trabalho. Muito provavelmente por conta das limitações de pesquisa, que se limitou-se a uma revisão sistemática da literatura, e também focou-se nos conceitos da transformação digital. Porém, especificamente os fatores como forma de contratação, cadeia de suprimentos e processo de projeto, eles levantaram atenção por não terem sido abordados nessa pesquisa, porque esses fatores eles promovem a integração das partes interessadas. E essa integração é algo crucial para a adoção das tecnologias 4.0. Então, isso sugere uma lacuna importante que deve ser preenchida em futuras pesquisas. Em relação à análise PESTEL, então, foi visto que teve um destaque para os aspectos social e tecnológico nos desafios, e para as soluções teve destaque os aspectos político e econômico. Também foi visto que os aspectos legal e ambiental não tiveram tanto papel de destaque, e isso também sugere uma lacuna que deve ser preenchida em futuras pesquisas. Bom, conclusão. Então, o objetivo desse trabalho foi identificar os desafios para a adoção das tecnologias e práticas da construção 4.0, com foco nos aspectos relacionados à transformação digital da indústria 4.0. Foram encontradas 10 categorias, elas foram comparadas com a literatura especializada. Assim, as categorias integração de tecnologias, obsolescência e políticas públicas surgiram como contribuições. Os objetos de estudo também foram comparados com a literatura especializada, né, com os fatores internos e externos. Assim, o fator infraestrutura tecnológica veio como contribuição. A análise PESTEL, ela também mostrou essa complexidade e interconexão dos aspectos que influenciam as empresas. Assim, é importante que as empresas reconheçam e compreendam todas essas relações para se prepararem melhor para enfrentar esses desafios. Sugestão para futuras pesquisas. Realizar a coleta de dados junto às empresas do setor da construção para comparar os resultados teóricos com os resultados práticos, abordar os desafios e soluções em relação aos outros conceitos da construção 4.0, pesquisar sobre os fatores energia, material, ferramentas e equipamentos, forma de contratação, processo de projetos e cadeia de suprimento, coletar mais dados sobre as soluções, especialmente para a categoria de obsolescência, e investigar novas categorias relacionadas ao tema, com questões sobre a sustentabilidade, por exemplo. Essas são as referências. Obrigada. Tá? Muito obrigado, Gabi. Então, nós vamos passar para a segunda etapa. Vamos convido o Eduardo para comigo na frente. Boa tarde. Vou esperar o que pensa, né? Então, Parar de compartilhar? sim. Eu queria agradecer, né, principalmente os membros da banca que aceitaram massa terem participado hoje, né? Desde São Paulo, todos eles. Temos o
nosso querido Murilo Melo, o Rafael Matos e o Chico Cardoso. Um grande abraço para todos vocês, né? Então, a tradição manda que as pessoas que estão mais longe comecem a apresentação, né? Já que vocês estão no estado de São Paulo, quem que está mais ao norte, né? Do estado. Já que vamos começar com, sei lá, Murilo, pode ser? Vamos começar contigo? Pode, sem problema nenhum. Bom, boa tarde aí. Diga, cara, desculpa. Não, fica à vontade, Murilo, te apresentas um pouquinho rápido só, né, para o povo e pode continuar. Obrigado, Murilo. Bom, pessoal, meu nome é Murilo, eu hoje atuo com investimentos em Venture Capital, né, então investimentos voltados para startups. Estou atuando como head de um fundo voltado para a indústria da construção, então o tema conversa bastante com aquilo que eu tenho olhado por aqui. Eu sou sócio da Brasil ao Cubo, que é uma empresa de construção modular aí de Santa Catarina, mas não estou atuando mais na operação. E, bom, vamos lá, vamos para o tema que realmente que é o que interessa. Gabriele, primeiro, parabéns pelo trabalho, de modo geral, pela apresentação. Obrigada. Primeira vez que estou vendo você falar, deu para ver que é uma menina super eloquente aí, tem a oratória em dia, vamos dizer assim. Eu, particularmente, gostei muito de ler o seu trabalho, gostei muito do tema, achei o tema relevante, a pergunta relevante, é um assunto que me interessa. Eu acredito que quando a gente se propõe a mapear desafios, fazer revisões sistemáticas, a gente acaba fazendo um voo geral, né, sobre o assunto, a gente acaba não conseguindo se aprofundar tanto nas categorias, nos desafios, quantificar um pouco mais isso, uma análise mais qualitativa, mas eu tenho noção disso, sei que é um trabalho que tem que ter certos limites, e eu entendo que você atingiu os objetivos do seu estudo. Antes até de comentar algumas coisas, eu fiquei curioso sobre duas perguntas que eu queria fazer. Primeiro, a definição da base de dados, né? Eu estou longe da área de pesquisa acadêmica faz um tempo, mas vocês escolheram o Scopus, Engineering Village e o Cielo, que pouco contribuiu pelo número baixo de artigos, né? Teriam outras bases possíveis? Eu lembro do ResearchGate, teria outras bases que seria interessante ter navegado também por elas? Sim, tem outras bases de dados. Foi consideradas essas três por conta da familiaridade, também por elas terem fácil acesso e na hora de extrair os resultados, é possível fazer uma planilha Excel com esses resultados. Entendi. Então, que facilitou esse manuseio com os resultados, com os documentos. Além do mais, também foram consideradas aquelas bases de dados que tinham domínio da UFSC, né, na Universidade Federal, porque muitas têm acesso privado, que precisa pagar, enfim. Entendi, foi isso que limitou, então. Tá bom, não, eu li isso no texto, era mais para saber se era isso mesmo ou se... mas está bem claro ali. E me conta um pouquinho sobre o Voz Viewer, só para eu entender, você baixa essa base de dados e ele, em função das suas strings, ele simplesmente diz quantas vezes aquilo é citado, se está no resumo? Fiquei curioso sobre como ele funciona. Bom, o VozViewer é um software que ele analisa essas palavras de dados dos documentos que estão presentes na base de dados. Então, no caso, esses 1.907 documentos, eles foram analisados e subiram, então, as palavras-chave que mais se destacaram nessa base de dados. E aí, nele, podem ser adicionados repetições. Então, se essa palavra ela foi identificada 5 vezes nesse documento, no caso, foi considerado a repetição de 20 vezes, porque para mostrar realmente que era uma palavra que era bem frequente, né? Isso, nesses documentos. Entendi. Legal. O que eu ia falar sobre o tema transformação digital, que eu falei que a pergunta é bem relevante, né? Eu acho que quando começamos a falar de inovação de uma maneira mais forte no setor da construção e as empresas começaram a se movimentar no sentido de adotar tecnologia, era um caminho natural que começasse pelas soluções mais tecnológicas e não industrialização, né? É mais fácil você testar, você tentar utilizar. Mas entendo também que essa adoção, ela ainda é ineficiente, as soluções não se conversam. Eu fui num evento da MPD ontem e eles reclamaram, literalmente reclamaram que, beleza, eles contratam várias plataformas, mas agora eles têm 100 plataformas para lidar e essas plataformas não se conversam entre si.
E eu acho que muitos desses desafios de as plataformas conversarem entre si, o negócio ser mais integrado, a dificuldade de realmente de investir nessas tecnologias, você conseguiu mapear. Eu gostei muito das categorias, você fez análises categoria a categoria ali. Eu tenho opiniões sobre todos os assuntos ali que você mapeou, mas não cabe aqui dar minha opinião, é falar sobre o seu trabalho em si. E eu acho que, nesse sentido, as categorias todas fazem sentido. Eu acho que a análise Pestel, no final das contas, ela traz luz ao que a gente esperava, né? Se eu estou falando de inovação, realmente, adoção de soluções inovadoras numa indústria do porte da indústria da construção, onde a gente tem mão de obra de diferentes níveis, dos menos qualificados aos mais qualificados, realmente a questão social tende a pesar, e a questão tecnológica também, porque estamos falando de inovação, estamos falando de coisas com as quais a gente não está acostumado a atuar, né? Então, em termos de mapeamento, categorização, análise final, queria te dar os parabéns, gostei muito. Eu acho que, em termos de contribuição, vira um guia mesmo para olhar aonde estão os desafios, mas eu acho que seria interessante também, você traz um case de Hong Kong, né? Como que os países se preparam ou movimentam setores, no caso a indústria da construção, para que, de fato, essa adoção seja possível, né? Então, falta muito incentivo no Brasil, óbvio que tem dinheiro, tem alguns movimentos, mas falta incentivos, falta diálogo entre o setor e o governo, né? E é uma indústria muito fragmentada, é um modelo de negócio muito específico que a gente faz na construção civil, então, realmente, existe essa dificuldade, então, trazer exemplos daquilo que funcionou teria sido interessante, mas também entendo que talvez fuja um pouco aí da metodologia, daquilo que você se propôs a fazer. Então, parabéns, texto muito bem escrito, fácil de ler, gostei muito de ler, e acho que esse é o recado que eu gostaria de dar. Muito obrigada, Murilo. Obrigado, Murilo, sempre bastante lúcido as tuas contribuições. Aproveitando nesse sentido, passamos para o seguinte, pode ser, Rafael? Pode sim. Tudo Então, bem, vamos. Gabriele? Tá mais Oi, tranquila tudo bem. ou não? Estou bem mais tranquila. Faz parte. Acho que começo aqui agradecendo ao Ricardo, acho que é sempre louvável essa iniciativa que ele tenta puxar esses profissionais de mercado, né, como talvez eu, Murilo, sempre para contribuir aí, e dar os nossos 50 centavos nos trabalhos acadêmicos, né, essa tentativa de aproximação, essa busca de aproximação com o setor produtivo aqui, vamos dizer assim, né, com as empresas, acho que é sempre bacana. Mais uma vez, muito obrigado, um prazer, uma honra estar aqui junto com o meu amigo Murilo, né, e o meu grande mestre aqui, o Francisco Cardoso, né. E digo isso porque colocando a apresentação pessoal, né, sou engenheiro civil, formado, né, pela Escola Politécnica, tenho mestrado em inovação na construção. O meu mentor aí foi o professor Chico Cardoso. Hoje eu atuo como sócio da consultoria Verum Partners. A consultoria Verum Partners aqui atua em projetos de capital intensivo, né, dando suporte para grandes clientes do setor de mineração, siderurgia, industrial, a trabalhar de forma mais colaborativa, utilizando alguns métodos de planejamento, engenharia digital, Lean Construction, excelência operacional, muito para atacar esses problemas de colaboração que tanto impactam, né, na construção desses megaprojetos, que fazem eles atrasar, não serem cumpridos no prazo, cumprindo as regras de negócio que foram inicialmente concebidas por essas grandes empresas, tá? Dito isso, falando agora, entrando na sua apresentação especificamente, né, faço do Murilo as minhas palavras em termos de forma, apresentação, né, você é muito eloquente, a apresentação foi clara, storytelling muito refinado, acho que eu gostaria de salientar, né, na sua apresentação, em termos de forma, essa preocupação que você teve de trazer elementos visuais para representar conceitos, sempre ajuda demais. Então, por exemplo, quando você traz a transformação digital como um resultado ali conceitual de digitalização mais servitização, tudo isso ajuda demais, né, a gente a entender os conceitos e começar a criar as bases de entendimento do seu texto, que, de novo, fazendo coro com o Murilo, muito fácil, muito simples de ser entendido, né, a partir dessas pequenas construções, elemento a elemento que você vai fazendo, e você trouxe de forma visual na sua apresentação. Falando de conteúdo, quanto tempo eu tenho aí, Ricardo? Só para controlar aqui. Se você falar demais, eu aviso, fica tranquilo. Tá.
Vamos lá, vou tentar ser bastante objetivo, tá? Em termos de conteúdo, indo para a primeira coisa que me chama a atenção, né, é de fato a estrutura metodológica do seu trabalho, muito bem descrita e representada visualmente, né? Figura 1, página 18, é sempre, assim, eu acho que esse é um cuidado que eu, participando de algumas bancas aí do professor Ricardo, acho que a preocupação de estruturação metodológica é sempre algo que me chama atenção e traz um aspecto científico do tipo, se eu quiser fazer a mesma coisa, eu sei exatamente a receita, né, os passos que foram feitos e talvez eu consiga construir melhor os próximos passos, né, essa preocupação com estrutura metodológica, né, eu acho que é um baita de uma preocupação, acho que é um ponto alto do seu trabalho, né, hoje a gente, em meio à disponibilidade de tanta informação, fontes de dados diferentes, né, acho que a gente, né, eu trabalhando em consultoria, é uma preocupação que eu tenho de usar as melhores fontes de dados e estabelecer critérios de priorização, porque eu não vou ler tudo, tenho utilizado umas ferramentas de inteligência artificial aí para fazer sumarização, mas se eu não seleciono minha base de dados de forma coerente, provavelmente não vou ter os melhores resultados, ou talvez eu fique olhando para alguma coisa que não é minha prioridade, relevância. Então, até, assim, como método de trabalho mesmo, selecionar muito bem, porque tanta coisa disponível em termos de informação, selecionar bem esses bancos de dados e adotar algum tipo de critério de priorização, de onde você vai focar para buscar os seus objetivos, né? Aqui, no caso, eram as barreiras para a implementação da Constituição 4.0, uma prática fundamental que acho que todos nós aqui, imersos no contexto de trabalho, a gente é obrigado a fazer, que ainda não, se a gente não tiver consciente dos critérios que a gente, né, estabelece para fonte de informação, a gente está frito, né? Acho que outra coisa que eu queria ressaltar, que é bem legal também, tem a figura 3 da página 23, eu vou até andar aqui com vocês, é uma atenção ao detalhe do parágrafo logo depois dessa figura, porque uma pergunta que surgiu na minha cabeça é, por que a Cielo não voltou nenhum tipo de resultado? E aí você teve essa atenção ao detalhe de, olha, por mais que vocês, assim como eu, talvez tenham visto que a Cielo não retornou nenhum detalhe, mas talvez isso se explique com base na limitação do banco de dados da Cielo, por exemplo, em comparação a Scopus, por exemplo, né? Uma tem 1 milhão de registros, a outra tem 94 milhões de registros. Por isso, sim, mais do que isso em si, essa preocupação em usar uma ferramenta, né, um software como o VozViewer, e analisar criticamente o output que ele te trouxe, achei excelente prática. De novo, né, um profissional, assim, agora com o advento de inteligência artificial, né, no uso de ferramental que está disseminada nos mais vários campos, cada vez mais eu acho que a gente, como profissional, tem que se mover, talvez não para compilação, sumarização de dados, mas para uma análise, fazendo com que a inteligência artificial, beleza, compile para a gente foca na análise. E o que você fez é justamente isso. Usou, talvez, o VozViewer como um assistente para compilar e sumarizar, e aí você focou numa análise do output do tipo, se ela não apresentou dados, mas estou tentando explicar aqui o motivo do porquê que esse resultado talvez seja um contrassenso, me pareceu. Prática muito legal, uma atenção aos detalhes muito legal, tá? Em relação à figura 4, uma dúvida aí, Gabriele. Você adotou algum tipo de critério de obsolescência de busca de artigos, do tipo, artigos que têm mais de 8 anos eu não vou olhar, não? Ou não? Não foi considerado. Por considerar que a tecnologia 4.0 é bem recente, não se viu a necessidade de usar o critério de período de tempo, enfim. Então, foi realmente o que estava disponível nessas bases de dados. Então, vou fazer uma dúvida aqui, Chico e Ricardo, né? Tem algum tipo de critério que vocês consideram dentro dessa temática de construção 4.0, construção civil, alguma boa prática em termos de, olha, artigos com mais de não sei quanto tempo, putz, a gente acaba excluindo aí das pesquisas, ou não, é meio que pegamos tudo mesmo? Não tem essa prática, vamos ver. Então, o Ricardo não tem porque ele deixou passar, hein? Não, eu acho que foi consequência, ela explicou, né? Consequência, não tem. Mas poderia ter. Eu pergunto isso, por exemplo, sobre CAD, se você abre, joga lá para trás,
você vai ver coisas lá dos anos 90, 80, interessantes sobre automação de projetos, sobre reflexão de, enfim, machine learning, coisas que já estavam, né, sendo discutidas lá para trás, né? Fugiu o nome agora aqui de um pesquisador, enfim. Eu pergunto, porque tem algumas, por exemplo, tecnologia da informação, eu sei que algumas universidades estão adotando, assim, critério de corte, tipo assim, 4 anos. Dado o ciclo de desenvolvimento tão intenso, né, por uma tecnologia da informação, putz, ó, um critério de obsolescência é 4 anos para trás, não faz nem sentido a gente analisar. Não sei se é o caso aqui, estou entendendo que não. Vou ter que falar. Não, Rafa, não tem essa preocupação, porque veja, né, qual que é o critério de exclusão aqui? Ajuda a responder a pergunta sim ou não. Então, esse é o critério principal. Se não ajuda, por algum motivo, né, porque a informação é muito velha, lá e tal, ele não é considerado. Mas se você não está enxergando hoje nenhuma informação, tem documentos que não apareceram aqui de 2004, alguns de 90, como fala Chico ali, né, e tal, eles trazem informação que é relevante, né, o problema, né, e o que traz Gabriel no seu TCC, o problema é ver essas tecnologias de forma isolada, né, não como um conjunto. Então, se você pega o problema dele isolado, continua sendo um problema 20 anos depois. Entendeu? E vai, continua tendo algumas estratégias para solucionar. Obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado, gente, dúvida aqui mesmo. Voltando, né, página 38, acho que o que eu gostaria assim, que ressaltou os meus olhos também um dos primeiros trabalhos em relação à inovação na construção civil que cita ou leva em consideração aspectos de políticas públicas, como a Lei do Bem. E eu digo isso porque a Lei do Bem é um mecanismo que habilita muito o início de um mecanismo de investimento sistemático e no desenvolvimento de novas soluções, novas tecnologias, que, no fim, quando implementados, habilitam o que a gente chama de inovação, né? Então, Lei do Bem, achei super bacana você trazer à luz ali da análise Pester de políticas públicas, né, que Lei do Bem, baita mecanismo interessante, né, que habilita as empresas que estão enquadradas no regime de lucro real a ter abatimento do imposto de renda da pessoa jurídica, e esse abatimento pode ser utilizado para um reinvestimento em iniciativas. É uma pequena ajuda, teoricamente, né, de políticas públicas, em termos de desoneração de imposto de renda da pessoa jurídica, que pode servir como um orçamento para uma área de inovação. Digo isso porque eu já me usei desse mecanismo aqui para justificar a orçamentação. Acho muito legal trazer não só o viés técnico, né? A gente está falando de um TCC do âmbito de engenharia civil, mas também essa preocupação de olhar políticas públicas que ajudam empresas, que habilitam empresas a implementar essas tecnologias voltadas à construção civil. Muito legal. Sobre os artigos, né, na sua apresentação, Gabriel, você também falou que encontrou pouca literatura sobre as soluções relacionadas às barreiras de implementação da construção 4.0, pouca menção a aspectos ambientais, né? Conta um pouco mais sobre isso, porque me chamou a atenção, né? Pouca literatura sobre as soluções, né, que atacam essas barreiras de implementação, me pareceu um pouco esquisito, diferente. E aspectos ambientais, hoje, está super em voga também. Por que não apareceu, será, dentro da análise sistemática que você fez aí de literatura? Então, esse foi um dos questionamentos também. Foi bastante diferente a quantidade de artigos para os problemas, né, dessa adoção, para as soluções. Talvez por conta de que as tecnologias, elas ainda são bem recentes, então as empresas estão nessa etapa de adoção, então, primeiramente, está vindo mais esses desafios e ainda não foram encontradas grandes soluções. Então, talvez a partir do momento em que realmente a construção 4.0 vai sendo mais aplicada, talvez haja mais conversas, enfim, para discutir e ajudar nesses desafios, nessas soluções. E aspectos ambientais, você tem algum palpite aí? Por que não apareceu tanto, né? Não sei, na análise que você fez. Em relação ao aspecto ambiental, historicamente, né, a gente vê que a construção civil ela é uma dos setores que mais é negativo nesse sentido ambiental, né, nessa pegada de carbono, em tudo isso.
nos resíduos, por exemplo. Então, o que deu, assim, o que os artigos trouxeram foi essa não preocupação nesse aspecto que, historicamente, ele já não é tão realmente, infelizmente, né? Ele não é tão destacado assim, então não seria um fator que barraria as empresas de implantar as tecnologias. Tá ali, é um fator negativo, mas as empresas não necessariamente não adotariam essas tecnologias por conta desse fator, né? Conhecendo a construção civil historicamente, né? E todas essas influências no meio ambiente. Fazendo só pergunta difícil aqui, né? Mas por que eu estou perguntando isso, né? Porque aspectos ambientais, na minha experiência, tem surtindo um efeito positivo para a adoção de tecnologias da construção 4.0, do tipo, temos agora uma consciência de que a indústria da construção, nas suas várias vertentes, projeto de capital, real estate, o que quer que seja, é grande poluidora, né, geração de gás carbônico, a gente precisa descarbonizar grande parte da cadeia produtiva dessa indústria, e essa preocupação que começa a afetar, por exemplo, preço de ações de empresas listadas na Bolsa, tem pressão de investidores, acesso a crédito que começa a ser facilitado a partir das tecnologias mais verdes que você adota, né, do tipo, só vou habilitar esse financiamento que você está me pedindo, desde que você me comprove que você vai ter uma preocupação com o impacto de pegada de carbono, esse tipo de coisa. Então, eu estou vendo que essas preocupações com os aspectos ambientais têm habilitado, ou pelo menos é um motivo para que essas tecnologias que antes eram vistas com um aumento de custo, olha, tendo em vista acesso a crédito, impacto nos meus acionistas, o que eu vou aparecer aqui para o mercado, eu não sei o que é esse negócio aqui de blockchain, mas eu vou fazer um teste, né? Eu não sei o que é esse negócio de drone aqui para fazer gestão de obra, eu vou ver, talvez seja melhor aqui do que fazer uma contratação ali, aqui, enfim, né? E por fim, aí a minha última pergunta, e é uma pergunta que não é fácil, tá? Mas falando da conclusão, tendo em vista todos esses desafios que você mapeou de barreiras, né, para a implementação de tecnologia da 4.0, qual barreira você, como líder de uma empresa de engenharia, né, uma líder de inovação, enfrentaria primeiro, por exemplo? Qual que é a recomendação que você me daria? Onde que eu começo? Qual que é a mais fácil? Rafael, tá terrível hoje. Eu imagino que a categoria de investimento financeiro é a primeira, assim, que mais barra. Então, realmente, né, verba, esse investimento para adotar as tecnologias. Eu acho que, na minha opinião, quando eu estava coletando e identificando essas categorias, na minha cabeça já estava muito claro que essa categoria ela ia ganhar grande destaque. E realmente, ao aplicar a análise PESTEL, né, foi visto que o aspecto econômico foi um desses que mais se destacaram. Maravilha. Gabriele, obrigado mais uma vez, parabéns pela apresentação. Acho que é isso. Obrigada, Rafael, desculpa. Só para complementar uma coisa, assim, né, que eu estava fazendo, o problema de um trabalho de uma pessoa como Gabriele, que tem uma cabeça bastante abrangente, né, é que a gente vai conversando de outros trabalhos que a gente faz em paralelo, né, e uma das primeiras conclusões que chega aqui dessa etapa do processo é que um trabalho só de revisão sistemática de uma fonte só, ele tende a perder alguns aspectos que já todo mundo está vendo, né? Então, o Gabriel, ele se concentra nos resultados daquele filtro de documentos que ele analisou, né? Mas se você pega todos os relatórios de consultoria, né? Todos dizem, caramba, o ESG, né? A primeira coisa que ele coloca, né? E aí eu vou falar com o Gabriel, digo, os relatórios aqui falam que ESG é complicado. Ele fala, não, mas não está aparecendo aqui nos artigos, né? Então, assim, eventualmente, né, para não deixar esse vazio, né, a gente pode até colocar aí, mas focado só nos trabalhos que ela pegou, realmente, o único fator que aparece, Gabriel, lembra, né, era com relação ao blockchain e tal, consumo de energia. Isso que eu ia comentar, porque as tecnologias, elas influenciam positivamente também esse meio ecológico, enfim, mas também o que os documentos trouxeram foi a parte negativa, foi essas tecnologias usarem muito consumo de energia, muitas matérias-primas, então
também teve isso, assim, em relação a esse impacto ambiental. Posso complementar rapidinho? Eu Claro. acredito que o fato de você ter limitado nas tecnologias voltadas para a transformação digital, talvez seja mais difícil enxergar os benefícios relacionados ao impacto ambiental. Quando você vai para tecnologias de industrialização, mais hardware, isso está mais claro. Madeira engenheirada, pô, a matéria-prima capta CO2 e lança oxigênio no meio ambiente. Então, acho que fica um pouco mais claro, mas também tem questões... Aqui a gente está falando de ambiental, né? Tem outras questões sociais, etc. Acho que eu esqueci de comentar no começo da minha fala, mas eu entendo a industrialização ter ficado de fora, mas eu acho que o físico e o digital na construção civil, para eles evoluírem, tem que andar meio que em paralelo. Uma coisa vai acabar acelerando a outra. Hoje, o apagão de mão de obra pode ser muito significativo para impactar essa indústria da construção. Então, você partindo para a industrialização, reforma tributária que está tramitando, sabe-se lá quando que vai ajudar a construção civil, mas tendo menos pessoas envolvidas na produção do produto, edificações ou obras de infraestrutura, talvez facilite a nossa vida. Hoje a gente tem que capacitar um número gigantesco de pessoas, né? Porque tem muito... É baseado em mão de obra intensiva o que a gente faz. Então, talvez tenham melhorias da gente caminhar transformação digital e industrialização em paralelo. Sim. Obrigado. Então, Chico, podemos começar, por favor? Sim, bom, boa tarde a todos, uma satisfação enorme estar aqui, uma grande surpresa encontrar essa banca. Aí o trio, Ricardo... Boa essa banca. Espero que positiva, né? Claro Não é, que Murilo? positiva, sem dúvida. Ainda mais Então, o do Paulo... meu lado, o Chico vai ficar chateado, porque você fez o mestrado com ele, terminou, e eu larguei no meio. Mas a coisa a gente não vai dizer, né? Aos três barrancos, Você viu, largou no Murilo? começo. Mas agora, para compensar, o Ricardo fez mestrado e doutorado, então... Então, ele pegou uma pós-graduação minha aí. Não, e uma satisfação, não estou bem vendo o Paulo, mas estou vendo a foto do Paulo, todos nós estamos vendo. E até onde eu sei, é o mais novo mestrando aqui do Construinova, do programa no qual o Rafael se diplomou. Pelo menos, né, Paulo, a defesa foi ontem, se não me engano, eu não pude comparecer, enfim. Bom, mas vamos lá, de qualquer forma, o que interessa é o trabalho da Gabriele. Também gostei bastante do trabalho, Gabriele, parabéns. Eu vou procurar fazer alguns comentários aqui, no sentido de completar os que os que me precederam já falaram, para tentar ajudar e sugerir o que eu posso. Eu sou a antiga ainda, né? Então, eu imprimo o trabalho, eu faço anotações do trabalho, mas agora eu tenho uma máquina Xerox aqui, quer dizer, nem é da Xerox, é uma HP, né? Uma HP da Xerox, é tipo, como é que é lá o Vicente Mateus? A Gabriela não conhece, nem sabe quem é o Vicente Mateus. Foi um presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, e que era um homem de uma simplicidade, eu não sou corintiano, então, um homem de uma simplicidade muito grande, e no sentido assim, pouca cultura, vamos resumir dessa forma, e falava às vezes algumas bobagens, e aí teve um momento, e é verdade que foi gravado, ele agradeceu a Antártica pelas braminhas que ele tinha trazido. Pré-Ambev, né, professor? Pré-Ambev. Pré-Ambev. Não, Antártica e Brahma eram concorrentes. Concorrentes totais. Meu Deus. Bom, mas enfim, então o que eu posso fazer nessa máquina da HP, nessa Xerox da HP, ela escaneia com uma velocidade muito rápida. Então eu posso escanear isso e lhe mandar, e aí você avalia com o Ricardo alguns comentários aqui, se é o caso. Certo, tá? Então, eu vou começar pela pergunta que não foi feita e que eu vou fazer para não deixá-la de fazer. Que é o seguinte, o seu trabalho, ele é um trabalho científico, na verdade. Ele não é um trabalho de conclusão de curso tradicional, né, no sentido de trabalho prático, mas, enfim, ele é muito acadêmico. Isso não me estranha muito, porque a gente tem aqui na Poli um que a gente chama de pré-mestrado. Os alunos que fazem um trabalho com essa característica, a gente querem que isso seja valendo como o primeiro ano do mestrado. Inclusive, as eletivas que eles fazem são disciplinas já de pós-graduação. Aí, no segundo ano, isso aqui seria
o que a gente chama, né, de exame de qualificação do mestrado, e aí no segundo ano eles vão fazer, realmente, fechar o mestrado. Mas, até nas suas sugestões que você apresentou aqui, estava escrito, a gente tem a impressão que você sentiu falta de ir a campo, né? Então, comenta um pouco isso. Por que você não foi nas empresas? Se você está plenamente satisfeita, né, com um TCC que é acadêmico, mas não, aparentemente, pelo menos não te deu oportunidade de vivenciar o mundo profissional, né, tá, sobre esse assunto. Estou falando para ser estágio em obra, não é isso. Isso é importante também, mas não é disso, né? Queria que você comentasse um pouco isso, e como é que você vê isso na sua formação como fechamento do seu curso de graduação, as perspectivas daqui para frente. Você comentasse isso com grande liberdade, por favor. Bom, esse trabalho focou numa revisão sistemática da literatura, porém, uma das ideias era também realmente ir a campo e comparar os resultados dessa revisão sistemática com o que empresas poderiam oferecer e fazer essa comparação. Mas, pelos empecilhos de semestre, tempo de TCC, enfim, não foi possível, então a pesquisa se limitou a isso, mas, sim, era uma das ideias que eram para ser colocadas, então por isso que ficou só nas sugestões de futuras pesquisas, né? Não, mas você não me respondeu ainda sobre você. Como é que você... Eu entendo que isso que aconteceu, né? Está quase que escrito dessa forma, né? Mas e você, no teu processo de você estar satisfeito, o teu fechamento de curso, como é que... E o daqui para frente? Como é que você imagina? Pode repetir a pergunta, não sei, não entendi muito. Pergunta mole hoje, né? Não, vamos lá. Você explicou bem no contexto do trabalho, especificamente. A minha pergunta vai um pouco além, né? Você, com o fechamento do seu curso de graduação, o fato de você não ter feito essa parte, se tudo bem, vamos simplificar assim, e daqui para frente, como é que você vê? Você vê atuando profissionalmente nisso? Você quer continuar pesquisando? Você quer trabalhar nessa área? Você quer trabalhar numa startup? Você, enfim, um pouco... É a pergunta final, na verdade, que eu falei. A primeira pergunta vai ser a última que eu deveria ter feito, né? Então, por favor, comenta isso. Em relação à minha caminhada acadêmica, eu fiz estágio em obra, sim. Então, por isso, essa ideia de comparar os resultados também com esse lado mais prático. Hoje em dia, eu estou trabalhando numa empresa de compatibilização em BIM. Então, tem muito essa relação do que eu já vi na obra com o que eu estou vendo agora no estágio, que é em projeto, que é em BIM, e ver esses conflitos que muitas vezes estão na obra, mas que a gente consegue sanar antes. Então, sim, teve essa relação com a obra. Eu me vejo também seguindo para essa área de pesquisa, fazer mestrado, doutorado, é algo que eu me encanto bastante, e seguindo realmente nessa área. Então, meu processo acadêmico foi obra, essa parte, até realmente uma tecnologia 4.0, né, que é o BIM, e continuar seguindo nessa área. Muito bem, ótimo. Bom, agora vamos falar do começo. Vamos inverter um pouco e eu vou falar mais uns 10 minutos e depois eu me calo. Eu acho assim, a sua apresentação, claramente, e a sua resposta aqui que você deu agora e para o Rafael e para o Murilo, mostram que você domina o assunto, você tem eloquência, eles já comentaram isso. Mas eu diria assim, que a sua apresentação me pareceu um pouquinho acelerada demais, tá? Não sei se você tinha um tempo limitado aí, eu acho que você podia ir numa próxima um pouquinho com mais calma, dar uma pausa. Ok, a gente lê o seu trabalho, a gente conhece o assunto, e a apresentação não é para a plateia, é para a banca, né? É o momento da defesa. Mais uma sugestão de você dar um tempinho para confirmar as coisas que... Deixar, né, quem está assistindo... Não dava tempo, né? Você já está falando, já está no outro assunto. Tá? Sim, então, sim. é uma sugestão para você ficar atento a isso para os próximos. Tá?
Mas, por outro lado, teve essa coisa positiva de mostrar que o assunto você tira de letra, vamos dizer, né? O seu trabalho, ele é muito bem escrito, do ponto de vista de forma, pelo menos é uma coisa que aqui na USP é uma regra, provavelmente não é aí, talvez a consequência seja a maneira como o Word é estruturado, porque para a gente, tudo que você chamou de tabela, para nós aqui é quadro. Mas assim, o Word ele oferece na estrutura padrão, né, a numeração sequencial de tabela, então esse é um problema. Porque tabela, para a USP, é o que tem números e tem somas. A informação principal são números, tá? Só para você entender o conceito. Então, tudo que não é isso, são quadros. É a única coisa que me incomodou do ponto de vista de... O resto foi comentado, é muito bem escrito. Bom, eu acho que ele tem alguns saltos, né, na medida que você está apresentando os conceitos e fechando. Aliás, é legal porque você vai rápido no assunto, né? Você escreve, apresenta, justifica e vai direto ao assunto. Talvez por isso tem algumas dificuldades que talvez, numa eventual revisão, seria melhor você especificar. Por exemplo, eu concordo que as 10 categorias, já comentaram, é uma contribuição importante do trabalho. Mas não fica claro como é que elas foram estabelecidas, tá? Não fica. Tudo bem, você coloca, né, você explica, né, o que você chama de tabela 4, na página 25, você cria a categoria, você cria a coluna nova, e aí você chega nas categorias. Então, para mim, não está... E é uma contribuição do trabalho, e provavelmente teve uma construção, né, importante em torno delas, tá? Que eu acho que você poderia explicar melhor. Sobre as categorias em si, o Rafael ele já destacou a questão da política do bem, a lei do bem na categoria política pública. Agora, eu senti falta de uma outra categoria que seria a prima dessa, que é a política setorial. Eu acho que o seu trabalho, até as referências, elas acabam apontando muito na dependência do governo. É gozado, porque você... Aliás, o seu trabalho todo, ele é baseado nas referências que você usou, né? Você não vai a campo, você não entrevista ninguém, enfim, é com base nas referências. Mas, então, provavelmente não apareceram, né? Mas, de novo, na minha crítica anterior de não ficar claro como você construiu, mas para mim é uma surpresa não ter política setorial. Para mim... E só ficar no governo, o governo tem que fazer? Não. Não sei se você encontrou isso, chegou, enfim, se você puder reagir um pouco. Ou se fica claro essa ideia para você também, se você não tiver encontrado essa categoria, o que seria uma política setorial. Tá? Por favor. Você não encontrou nada que são os próprios agentes se organizando para enfrentar os desafios, enfim, para trazer soluções. Como é que você enxerga isso? Bom, as categorias, o que foi encontrado em relação aos trechos, foi algo realmente, então, um pouco mais, não tão aprofundado, né? Então, que a política, o governo, os agentes, enfim, eles influenciam, mas não foi muito adentro a isso, assim, o que os trechos trouxeram. Tá. Agora que o Paulo apareceu lá, o Paulo, por exemplo, não é sobre esse assunto, é a parte que não entrou no trabalho, que é a construção industrializada, off-site, modular. Então, por exemplo, ele está criando uma rede, uma iniciativa em torno da construção modular, envolvendo as empresas. As empresas, enfim, o setor acadêmico, não pública, né, uma política para estabelecer uma política setorial, feita pelos agentes privados. Então, posso fazer um comentário pequenininho? Não sei, por mim, pode.
Depois. Depois. Vamos deixar para depois, por favor. Depois, Enfim, eu senti falta disso. Sim, teve uma coisa ainda dos defeitos formais do trabalho. Agora eu lembrei, eu falei do quadro e tabela, mas esse eu acho que é mais grave, porque algumas referências eu não encontrei lá na relação, principalmente dos que estão no quadro. Não sei se você fez uma checagem, mas particularmente o Jesus e Lima, por exemplo, eu quis ver se eram brasileiros com esse sobrenome e não encontrei eles lá. Não sei se eu comi alguma bola aqui, enfim, mas não vem ao caso. Você precisaria depois dar uma checada, como eu disse, eu te mostro depois. Mas por acaso eu abri essa página aqui, deixa eu fazer uma outra pergunta. Na tua avaliação das referências, você nunca mencionou a questão geográfica ou regional. Então, você não achou que isso seria relevante? Você acha que a construção enfim, é tão uniforme que não precisaria ter sinalizado e, eventualmente, você ter feito como bom, mas esse aqui está falando da Ásia, esse aqui está falando da Europa, esse aqui... Você chegou a pensar nisso ou não? E se você acha que isso seria relevante como uma variável adicional a ser considerado aí? Realmente não foi pensado. Poderia, sim, ter essa classificação das referências, identificar em quais continentes, enfim, que vieram, seria uma contribuição até, poderia ser. Mas realmente não foi algo que foi focado, né, nessa revisão sistemática. Tá, e aí sobre a revisão sistemática, era uma pergunta importante também, que para mim que eles não fizeram, você tomou uma decisão de só palavras-chave em inglês. Por que isso? Eu sei. Quer dizer, por que você não quis? Quer dizer, você tentou e não encontrou nada da literatura em língua portuguesa? Ou logo você chegou a tentar procurar? Como é que... Por considerar esse cenário de que no Brasil poucas tecnologias 4.0 estão sendo adotadas, não é um tema tão abordado aqui. Então, fazendo, né, iniciação científica com o professor, foi visto que está sendo bem mais elaborado lá fora. Então, foi colocar as palavras-chave em inglês para pegar essas experiências que já estão um pouco mais adotadas, que são os países de fora, assim. Tá, mas no mínimo você não acha que você deveria ter escrito isso, justificado isso, explicado isso? Porque... Sim, vamos complementar. Elas não aparecem, né? Deixa eu ver se eu teria outras... Por exemplo, o item resultados e discussões tem contribuições muito interessantes, como já foram sinalizados, tá? Agora, por que, por exemplo, na tabela 8, página 31, você chama a terceira coluna de exemplos? E, basicamente, os exemplos que você coloca são barreiras. Aí, quando a gente vai ler o que vem depois, né, desse quadro, as categorias, quando você descreve as categorias, a gente percebe que, além de barreira, tem as soluções, né, que é o que você está buscando, né? Você chegou a considerar... Na verdade, são duas perguntas, né? A primeira é por que vem antes essa tabela 8? Por que ela não vem como uma síntese? E segundo, por que ela não... Se você chegou a pensar em colocar, na verdade, duas colunas, né? Uma coluna como barreira, em vez de exemplos, né? Chamar de barreiras e aí ficaria mais justificado até ele estar no final, né? Da parte mais discursiva.
Ele está como uma síntese, né? Aí apresentando barreiras e soluções. Né? Como é que você vê isso? Bom, essa tabela ela veio de início para resumir as categorias e ser mais, pensando no leitor, né? De ser uma síntese ali para o leitor ler já sabendo o que o espera. Então, teve primeiro um resumo e depois as categorias, elas eram descritas mais, assim, para o leitor ter essa visão antes. Mas, sim, essa tabela, ela poderia ser uma síntese e serem adicionadas outra coluna, como de desafios e soluções com o que foi encontrado em cada categoria, né? Porque quando eu li, essa coluna que você chama de exemplos, eu falei, tá ok, ela está pegando a categoria, está descrevendo e dando um exemplo abstrato. E aí eu li tudo. Aí, quando eu fui ler o texto, eu vi que esses exemplos, na verdade, não são exemplos, são os achados seus, parte dos achados seus, não estão todos aí. Então, me incomoda essa maneira. Eu sugiro vocês pensarem se não era melhor colocar no final, como uma síntese. É uma sugestão, tá? Aí, do outro tema, que é objetos de estudo, também eu acho que tem um gapzinho aí, porque são os objetos. Você entra aliás, com os fatores, né? Os fatores de produção que você vai usar depois na tabela 12, na página 52. São os fatores e o que você chama de objetos de estudo, que você também não explica. É um pouco parecido com a discussão lá das categorias. São interessantes, são importantes, mas você não diz de onde eles vieram, porque como é que você construiu você chegou a eles. E da mesma forma, a figura 6, que foi uma das que o Rafael não comentou, então vai ser legal comentar, da página 46, é uma figura muito legal, acho que o esforço de fazer, o Ricardo gosta muito disso, ele acho que é um bom orientador no sentido de insistir, eu acho que os orientados de formar figuras, né? Agora, essa figura, para mim, ainda tem uma dificuldade, né, ok, estão as tecnologias, estão as categorias, mas e os fatores? Você fala que tem os fatores, e acho que ainda está faltando uma explicação dela, talvez para ela ficar bem legal mesmo, poder ser referenciado, talvez dar uma olhada num pente fino. As coisas que você escreve nelas, elas não têm, nem todas têm sustentação no texto. Então, isso que, do ponto de vista da figura, na vinculação do texto, ela fica com essa falha, tá? Essa figura, são os elementos que se destacaram em cada categoria. Então, por exemplo, na cultura organizacional, o texto focou na direção das empresas e nos funcionários das empresas. Então, essa figura, ela faz um resumo, meio do que foi abordado nos textos, para depois ser comparado com fatores internos e externos que a gente já tem. É que, então, você supõe uma coisa que é assim, não está no seu texto, está nos textos, né, das referências, mas não está no seu texto. Normalmente, num trabalho assim, a figura, ela se apropria de informações que estão, né, de conhecimentos que você trouxe. Qual? Poderia dar um exemplo? Não, mas, por exemplo, você falou aí do funcionário da empresa, era cultura organizacional, que você citou há pouco, e direção da empresa, é isso? Não me lembro o exemplo, você acabou de... Então, tem essas coisas, você tirou todas essas flechas que saem de cada categoria, você está no seu texto a explicação. Isso. No seu texto, não está. Isso, por exemplo, no de cultura organizacional, né, que está na página 35. Eu falei ali, no sentido, observaram dois cenários, o de nível de direção das empresas e o nível de funcionários. Então, são esses destaques que estão nessa figura. O que estão nos textos das categorias está nessa figura. Principais aspectos vinculados, é que vem somando tanta sistematização e tanto que a impressão que não estava. Bom, se estiver, é ótimo. Uhum. Então me desculpa. Não, sem problemas. Aí o Pestel, já foi comentado também,
quando a gente vê a origem do Pestel, na verdade, não sei se chegou a ver na literatura, não tinha o EL, né? O ambiental e o legal na história da ferramenta é mais recente, né? E aí, quando você né, as referências, a gente vê que está nos 4 primeiros, né? E aí a ausência dos dois, sobretudo do ambiental, do E, aí do segundo E, já foi discutido, né? Vocês já discutiram. Mas já está claro, era um assunto que eu queria conversar com vocês também. Eu acho que a legenda tá ruim dessas duas tabelas, a 10 e a 11, porque se chama de desafios e soluções, mas, na verdade, a coluna devia chamar categorias, né? Porque o que você coloca aí são as categorias, mas a legenda que é tabela 8, soluções, a legenda não, a legenda está certa, é o cabeçalho mas aí é um detalhe. Também me parece aí pelo seu texto que não está muito claro, não sei se você tem clareza nisso, a diferença entre dado, informação e conhecimento. Porque você usa aí, você fala em resumo, os dados coletados. Quando eu falo dados coletados, são os trechos dos documentos. Então, realmente, os trechos realmente dos documentos que foram extraídos. Mas para você, o que é dado, o que é informação? Isso já não seria uma informação? Porque dado é o dado, mas na hora que você se apropria do dado, passa a ser informação, porque passa a ser justamente, você está organizando, você está comparando, você está classificando. Não é mais um dado, né? O que foi visto é que esses dados, eles são, então, esses trechos realmente dos resumos, e a informação é o que foi feito com esses dados, a conclusão que eles trouxeram. Isso. A conclusão é quase que já é conhecimento, né? É um terceiro... Isso aí é dado, informação, conhecimento. É uma escala... Porque aí conhecimento é para você aplicar. Na hora que você vai aplicar aquilo, aquela informação, porque você já está na categoria, né, de propor a aplicação, né? Então, só tomar cuidado nisso que está aí. Bom, aí esse comentário do governo... sim, porque muito... Os fatores, você fala muito genericamente fatores da literatura especializada. Eu já tinha comentado antes. Para mim não ficou muito claro de onde vier. Bom, as suas conclusões e o que você aponta daí para frente, eu já fiz a pergunta que eu queria fazer, a discussão, na verdade, que é a discussão sobre o TCC em si, né, o processo de fazer um trabalho de conclusão de um curso de graduação, que é muito relevante, o fato de você ter escolhido esse caminho, vamos dizer, mais acadêmico, vamos chamar assim, que é super louvável também. Ter chegado, né, ter feito com rigor, o trabalho tem um rigor bastante grande, tem, né, o método, isso já foi comentado também, embora com essa limitação de ter usado só palavras em língua inglesa, não sei se eu teria sugerido, pelo menos, para poder dizer, né, que não tem nada, ou tem muito pouco em língua portuguesa, mas, enfim, foi uma escolha, e dá para entender, muito, muito rigorosa, muito clara, muito, enfim, o Rafael comentou lá a figura 1, né, explica o método, quem vem depois vai poder usar o seu trabalho. Essa parte, né, do método científico que você, ou dos métodos, enfim, da revisão sistemática da literatura que você fez aqui, é muito louvável, né? O teu trabalho, ele tem começo, meio e fim, né? Ele tem contribuições, ele claramente, do meu ponto de vista, serviu para a sua formação, né? Para a sua... um trabalho aí de fechamento, né? De um curso que é um curso super importante da formação de engenheiros civis, no seu caso.
Muito bom. Fiquei também bastante satisfeito. Parabenizar você, o seu orientador, o Ricardo. Muito obrigada. Desejar sucesso aí na continuidade. Você está acabando o curso agora? Como é que Sim, tá? só faltou o TCC e mais uma matéria. E já está finalizando o semestre. Você está fazendo esse semestre, né? Você vai fazer amanhã a prova final, é isso? É, Vocês estão em greve? Como é que está a federal aí? Como é que está a situação? não, os professores, eles não entraram em greve, então a gente está tendo aula normal mesmo. Ah, Tá que no bom. finalzinho do semestre, mais uma semaninha já finaliza tudo. Diploma na Ou coisa. Tá bom. Posso complementar, ou dar uma sugestão complementar ao que o Chico falou sobre a figura 6 da página 46? Eu também tive dificuldade de entender o que eram os tais objetos de estudo. Acho que não tem um embasamento, Gabriele. Eu não sei se o nome também são objetos de estudo ou subcategorias, porque você tem a categoria lá, não lembro mais, agora fugiu. Deixa eu pegar uma aqui como exemplo, peraí. Vou pegar uma outra. Legislação e regulamentação. Aí você divide em legislação internacional, normas técnicas, padrões para as empresas. Então, eu entendo que são subcategorias que você identificou lá dentro, desafios e soluções. Então, talvez trabalhar melhor esses termos, não sei. É porque na figura chama, até quando eu fui argumentar, aspectos. Na verdade, chama aspectos, principais aspectos. Exato. Mas o texto dela não fala em aspectos, fala em objetos de estudo e fatores. Então, realmente... Só dá uma Enfim, calibrada tem aí. uns furozinhos aí. Se o Murilo também se incomodou, é porque tem mesmo, né? Sim, anotada essa sugestão. Depois eu entendi ali os objetos de estudo, mas acho que o termo não foi o melhor. Aham, subcategoria me parece melhor mesmo. Ou aspecto. Não, Sim. Só para complementar, né? ¿Cuál ideia aqueles objetos, aspectos? Estava analisando, né, as categorias e falando, poxa, falou disto, legal, falou daquilo, legal. Mas como assim não falou deste aspecto? Como não falou, por exemplo, né, o aumentado aspecto de sustentabilidade, né? Como assim não falou sustentabilidade, né? Então a gente foi lendo, né, falando, olha, está falando disto, daquilo, mas não está falando alguma coisa, né? Então, a análise que a gente foi fazendo, né, por isso que chamamos objetos, ele está falando de alguns objetos aqui. Fala de umas coisas e de outras não está falando, que, digamos, a literatura clássica da construção fala, né? Então, por que está faltando aquilo? Então, a gente até ficou, será que está mesmo? A gente fez uma revisão dos documentos, né, para fazer uma checa, para ver se aparecia, né? Então, nesse aspecto que apareceram, e a gente percebeu que só essa análise, ela já permitia encontrar alguns gaps, né? Então, por isso que a gente terminou mantendo isso como um objetivo, né? Mas, sim, o nome não está feliz, a gente vai dar uma repensada naquilo. É isso, Chico? Se a gente for pegar lá a tabela 12, página 52 e 53, por exemplo, tem os objetos de estudo. E não tem, eles não foram no texto, né? Eles não apareceram da maneira... Eles aparecem pela primeira vez como uma coluna de um quadro. Se vocês foram pensando isso ao longo da leitura, no meu modo de ver, deveria ter aparecido antes, né? E aí eles aparecem num quadro, associado à categoria e aos fatores onde eles apareceram. Ok. Enfim, há essa preocupação muito grande de estruturar, né, os assuntos e às vezes a gente, essa migração de um para o outro não está muito clara. Certo, aham. Paulo, tua contribuição, é rápido o teu comentário? Muito rápido. Por favor. Perdão, eu estava com a câmera fechada, era um problema da câmera, mas obrigado pelo convite, professor Ricardo. Eu estou aqui como ouvinte, né? Mas a provocação do professor Chico Cardoso me motiva a fazer um pequeno comentário. Gabriel, parabéns, tá? A tua conduta acadêmica está muito bacana. Eu espero que você continue na academia, né?
a gente precisa de gente boa pesquisando. Mas o ponto que eu acho que é importante, o professor Chico Cardoso colocou, e o Murilo também, eu participo de um projeto importante, que eu sugiro até que você dê uma olhada depois, que chama Construção 2030. O Construção 2030 é um projeto da CEBIC, do Senai, o pessoal do MDIC está lá também, e ele tem como objetivo levar a construção para a construção 4.0, daí a relevância dele, né? E esse projeto tem dois eixos, um eixo que está dentro da tua linha de pesquisa, que é a digitalização da construção, e o outro eixo, que é o eixo da industrialização da construção. Então, se você olhar essa figura que representa esse momento desse projeto, você vai ver uma coisa interessante. Então, é uma curva S, que ela parte alta, bem tracionada, ela muda a inflexão e acaba lá, paralela ao eixo das abscissas, bem pertinho do zero, que é exatamente a curva da digitalização. Por que isso? Porque a digitalização da construção, ela tem uma característica importante, ela começa tracionada por dois motivos. Para as construtoras e para as incorporadoras, ela não mexe em sistema construtivo. Aquilo que você fazia analogicamente, você passa a digitalizar. Aumenta a confiabilidade, produtividade nesses processos, mas não mexe em processo construtivo, né? Zero. Né? Então é confortável, ninguém sai da zona de conforto. E os investidores adoram o que é digital. Né? E ela acaba, a figurinha que eles escolheram, ela acaba no canteiro digital inteligente, e a figurinha que eles escolheram é um robozinho empilhando tijolos, que não faz o menor sentido. A outra curva, que é a curva da industrialização, que é uma outra curva que ela é invertida, ela parte paralela, quase que no zero, no eixo das abscissas, muda a inflexão, e ela, sim, leva a construção para a construção 4.0. Que curva é essa? É a curva da industrialização da construção. Né? As duas são importantes, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que vai levar a construção para a construção 4.0, já que não precisa fazer nada em relação à digitalização, ela está acontecendo, é o foco na industrialização. É só um comentário importante que está fora do teu contexto, mas que eu acho que vale a pena pensar sobre ele. Muito obrigada pela contribuição, Paulo. Que isso. Obrigado. Então, sendo aquilo, vou passar a palavra. Sabe, alguém queira falar mais alguma coisa? Não sei, o Rafael está com a mão levantada. Fazer uma última contribuição aqui para a Gabriele, né? Gabriele, acho que você teve programação em C++ na universidade, não teve? Desculpa, não entendi. Você teve programação em C++ aí? No ciclo básico ali, primeiro, segundo ano? Teve algum tipo de... Você sabe aprender a programar? Não. Não, então esquece. Porque eu ia falar que é o seguinte, né? Pensando que você vai seguir esse rigor acadêmico, né? E tentando traduzir aqui o que o professor Chico deu de recomendação, sempre que você for introduzir um novo termo, você precisa declarar ele com certa antecedência. Então, quando você fala lá, transformação digital é a servitização mais a digitalização. Pô, você tem a preocupação de falar servitização igual e digitalização igual, e isso tudo igual transformação digital. Você declarou as suas variáveis antes de mencionar. Acho que quando você começa a misturar termos, quando você usar fatores ao invés de categorias, começa a gerar essas confusões. Então, essa que é né, pensando nessa preocupação de robustez acadêmica, ter sempre referenciar o mesmo tipo de termo, da mesma forma quando você vai né, usar ele ao longo de todo o texto. É só isso. Certo, obrigada. Tá bom? Não tendo mais ninguém, vamos lá. Eduardo, por favor. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou botar 2 chapéus hoje, então, tá? O primeiro chapéu é o chapéu de Ricardo Sabe, de novo coordenador de extensão do departamento. Então, em nome da chefia do departamento de engenharia civil, quero saudar aos membros externos da banca, então, ao Paulo Oliveira também, como convidado. Mas, em respeito à sua elegância, professor, destaque ao professor Francisco Ferreira Cardoso, então, orientador né, do Ricardo. Deu para ver, professor, de onde é que saiu a elegância do Ricardo nas bancas, tá? A gente aprende né, muito com os orientadores, né? Então, sinta-se acolhido e abraçado, ainda que virtualmente, aqui pelo Departamento de Engenharia Civil, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Um prazer tê-los conosco. Estendo também esse agradecimento então, ao Murilo e ao Rafael, que eu já conheço de
não vou dizer outros carnavais, né? Porque a gente não saiu vestido de mulher junto ainda, né? Ainda. É porque não combinou, é porque não combinamos. Fica aí o convite, hein, Murilo? Mas assim, eu não posso rir, eu estou com uma tosse daquelas medonhas, assim, mas eu já fui no médico e não estou transmitindo mais nada para ninguém, tá? Eu só estou sem voz, só e com uma tosse medonha. Mas assim, vamos lá. Então, tirando esse chapéu, né, da chefia da coordenação de extensão, botar o chapéu agora de membro de banca, de professor da Gabriele, eu sempre gosto de destacar, assim, você sabe, não sei, eu leio duas coisas, assim. Primeiro, quando eu recebo um trabalho, eu preciso um acadêmico olhar as referências e olhar do fim para o início. Na época que tinha jornal, eu olhava o jornal do fim para o início. Não sei porquê, acho que talvez a página de esporte, né, fosse no fim, não sei, talvez. E olha o início. O início é dedicatórios, agradecimentos, né? Então, vocês não sabem porque vocês não estão vendo, tá? Mas eu recebi aqui um chocolate. A gente... Recebi uma água que eu já bebi inteira. Só falou. A gente tem uma piada aqui em Santa Catarina, que é eu posso falar, não é? Acho que não tem xenofobia, não. Tem um manezinho da ilha que recebem. Não vou falar dos argentinos, vou falar dos paulistas e dos gaúchos. Eu sou gaúcho, tá? Vocês são, né? São paulistanos aí. O Murilo trabalhou aqui, né? Em Tubarão, né? Então ele deve conhecer essa, né? Ia um manezinho da ilha, meu filho é manezinho da ilha, eu posso falar também. Um gaúcho e um paulista encontram um gênio na Praia da Joaquina aqui. Vocês conhecem essa? Conhecem, né? Aí o que acontece? Eles acham um gênio, uma lâmpada, eles esfregam, sai um gênio, ele consegue um pedido para cada. O paulista diz assim, eu quero que faça o seguinte, eu quero que faça um muro na volta de São Paulo, né? Aí o gaúcho, eu quero também que faça um muro na volta do estado do Rio Grande do Sul também, para isolar, para não chegar Argentina, Uruguai, para o manezinho da ilha de Florianópolis não chegar e invadir o Rio Grande do Sul. Tá? Beleza, aí o manezinho olha para o gênio e pergunta assim, daí tu, o que quer? Ele diz assim, olha, vai atender o pedido deles? Eu disse, vou, claro, de pronto, qual é o teu pedido? Mas assim, eu não devia ter falado isso por causa da chuva no Rio Grande do Sul. Ele disse assim, enche d'água. Né? Não devia, foi bem feliz. Assim, tá? Então, eu peço desculpas para os gaúchos. Tá? O último convite que a gente tem, né, Murilo? Obrigado pela participação. Pede amizade, mas não pede amizade. Mas as férias, né, e as desculpas dos gaúchos. Então, a minha mãe, que passou 24 dias sem água e sem luz em Porto Alegre, né? Então, acho que me sinto no direito de brincar um pouco, tá? Bom, mas vamos lá para a Gabriele, então. Nas primeiras páginas. E continuando a questão do chocolate aqui, né? Ela trouxe a família para fazer pressão, tá? Vocês não estão vendo aqui. Estão aqui na minha frente a avó, a mãe, a irmã e o Nelson Eduardo. Isso. Eles estão muito de boa, mas eles estão na primeira fila aqui. Tá? Enfim, então, não, aqui tem pouca coisa para falar. Tá? Então, vocês podem gravar, tem a minha autorização. Então, assim, mas voltando, então, falando sério, né? Quero agradecer a vocês, sintam-se acolhidos também, aqui no departamento, né? A Gabriele foi minha aluna, uma excelente aluna. Deu para ver no trabalho dela que ele está muito bem escrito, você escreve bem, que você se comunica bem. Respondendo, ajudando aí o professor Chico Ferreira Cardoso, a gente tem 20 minutos para os nossos orientandos defenderem o TCC, então é um estresse para eles. Então ela fez naquela cadência de 20 minutos, né? Mas ela fala muito bem, se comunica muito bem, então parabéns pela apresentação também, Gabriela. Tá? Foi bem assertiva, bem, assim, cumpriu o que tinha que cumprir. Uma outra dúvida que eu tinha, elas foram, né, eu abri o laptop, fui tirando. Então, é bem confortável, Ricardo. Então, te parabenizo pela orientação também, agradeço pelo convite. Tá? Eu tenho algumas poucas anotações que eu fiz aqui, concordando com as ponderações de todos vocês aí, pessoal. Tá? Já no resumo, vamos lá. Eu trago o resumo, entre aspas, aqui. E no objetivo geral, você traz o objetivo principal, você diz assim, esse trabalho
tem como objetivo principal identificar os desafios para a adoção das tecnologias e práticas da construção 4.0, limitados aos aspectos mais próximos da construção 4.0, aliás, limitadas aos aspectos mais próximos da indústria 4.0, vinculadas à transformação digital. É um pouquinho diferente do que consta no resumo, mas está muito similar. Então, ok, não tem problema não repetir o ipsis literis, o objetivo, o que mostra que você escreveu o trabalho. Escreveu cada linha, cada verbo, cada construção, tá? Os objetivos específicos, ok. Na versão final, a sugestão é substituir os bullets por letras, porque a gente não vai falar na terceira bolinha. A gente vai falar do objetivo específico sempre. A, o B ou o C, tá? Eles estão ok. Eu trouxe os 3 aqui, estão ok, sem problema nenhum. Em uma análise macro, a divisão por capítulo do teu TCC, ele está um pouco diferente do usual aqui do ECB, tá? Eu tenho uma orientanda, por exemplo, a Tainá, que ela está fazendo uma revisão sistemática, mas a revisão sistemática não é o core do trabalho. É uma base, porque a gente não tinha revisão, não tinha na literatura estudos atuais, e a gente foi buscar na revisão sistemática isso. Eu quero prepará-la para o mestrado também. Então, foi uma cutucada, né? Aí você já entende a pergunta do professor Chico Cardoso lá, tá? A revisão sistemática, por si, ela já é uma contribuição para o TCC. Para mim, quando eu olhei, a primeira pergunta que eu faço quando eu pego uma banca, de qualquer colega, orientado de qualquer colega, é assim: é um problema de engenharia? É um TCC? Isso aqui é a primeira coisa que a gente faz, a gente qualifica, né? Tá? Então, é um TCC, então fica tranquilo, da minha parte aprovado, tá? Não vou falar nota, tá? Para não sacanear com a banca, porque às vezes eu faço isso, hoje eu não vou fazer, porque eu já fiquei bastante. No final do capítulo 1, então vamos lá, você bota o seguinte, ó: esse trabalho está estruturado em 4 capítulos. O capítulo 1 aborda, além disso, apresenta essas limitações da pesquisa, ok, você descreve o que tem no capítulo. O tempo verbal dá a impressão que você vai ainda abordar tudo que já teria feito. Sugiro alterar o tempo verbal para o passado para não criar essa expectativa. Por quê? No final do capítulo 1, você fala do capítulo 1, fala do que a gente já leu, dizendo assim, ó, farei isso. Não, você já fez. Você, inclusive, já relatou, eu acabei de ler. Você diz assim, ó, o capítulo 1 aborda a introdução, onde é feita a contextualização do setor da construção. A discussão, não é feita, ela já foi feita. Tá? Eu acho que é só um detalhezinho, tá? A minha fala é toda nesse sentido, tá? De deixar o teu texto bem revisado, quase. Ó, demonstrou capacidade de síntese, no capítulo 1, né? Pois foram somente 4 páginas. 5, se a gente contar os objetivos, né? Aí eu botei assim, ó, talvez substituir discussão dos conceitos de construção 4.0 por relato dos mesmos, porque você não faz uma discussão em 4 páginas. Eu acho que 4 páginas para discutir é pouco. Eu colocaria discussão dos conceitos, não, eu colocaria um relato dos conceitos. Você apresenta eles, você introduz os conceitos. Tá? Não dá tempo de discutir, você vai discutir lá no final. Tá? No capítulo 2, você diz assim, ó, o capítulo 2 descreve a metodologia desenvolvida, tá entre aspas, tá? Abriu aspas. O capítulo 2 descreve a metodologia desenvolvida, que consiste em uma revisão sistemática de literatura, falta uma vírgula aqui, combinada com uma análise pestel. Ponto. Dada a natureza dessa metodologia, a revisão e a análise são um resultado. Ponto. Assim, os resultados obtidos são detalhados no capítulo 3, contendo as categorias dos desafios, e aqui está categorias, né? E possíveis soluções. Ok, fechou aspas. A minha sugestão aqui, eu simplificaria, pois o capítulo 2 é a revisão sistemática em si. Ele não descreve a metodologia desenvolvida, ele apresenta a revisão sistemática. Tá? Ou ele desenvolve, ele mostra o desenvolvimento, ele já é a revisão sistemática em si. Tá? Afinal, como você mesmo menciona, a revisão sistemática e a análise são o resultado. É um dos objetivos específicos, é um dos objetivos do trabalho. Né? Eu diria que é o core do trabalho. Tá? Não foi apresentada claramente uma pergunta de pesquisa no capítulo 1, mas na apresentação você botou. A pergunta de pesquisa é tal. Eu disse, será que eu perdi na leitura? Tá? Se tem ali, me desculpa, mas eu acho que não. Tá? Eu procurei. Tá? Capítulo 2, a tabela 1. Matriz autores versus etapas da revisão sistemática. Em termos de se tratar de um quadro, concordando com o professor Cardoso, tá?
não faz muito sentido, pois todos os autores convergem. Você bota os itens e todos marca para todos. Uhum. Sabe aquela tabela? Só que sei que todos eles concordam. Certo. Tá? Porque se tivesse um faltando, o outro, ok, mas, sabe, eu não vi muito sentido ali. Só se você ressaltar, olha, foi sendo construído este quadro, e observa-se que, só para destacar, tá? Aí não precisa tirar. Na página 23, você afirma o seguinte, abre aspas, é possível notar que grande parte das publicações, eu não gosto de grande parte, você tem um número, tá? Se você tem um número, você pode botar a maioria, qual o percentual, tá? Então, é possível notar que grande parte das publicações vieram da base de dados Scopus, enquanto poucas, poucas de novo, muito poucas, grande, pequeno, sabe? Enquanto poucas, ou menores, ou X%, eu diria, são da base Engineering Village, e nenhuma da base Cielo. O que pode ser explicado considerando que o que pode ser, né, você não é tão categórica, né? O que pode ser explicado considerando que a base de dados de Scopus tem maior quantidade de documentos do que as outras duas bases. Tá, mas tem uma outra questão aí. Você fez as strings, né, os descritores, você botou em língua inglesa, né? Aí eu fui para a Cielo, olha só a descrição da Cielo, tá? Social Sciences English Edition, em inglês, tá? Tem como objetivo promover o acesso internacional às revistas científicas em ciências naturais, ciências sociais, na América Latina, sua principal característica é a disponibilização de textos em inglês gratuitamente, com viés a aumentar a visibilidade e acessibilidade. Na fase inicial, o site incluirá 30 revistas da Argentina, da Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Nos próximos meses serão adicionadas 4 revistas a mais, porque tem poucas revistas mesmo, tá? E é uma base que não é das engenharias, é das ciências sociais. Por isso que você acha pouco. Também, tá? Então, é o que você colocou, mas não é só isso, tá? O fato da Scopus, da Cielo, ter apresentado pouquíssimos resultados, tá? Da tua pesquisa. Ao longo do capítulo 2, muitas tabelas são, na verdade, quadros, isso já foi dito. Na página 30, depois da tabela 7, que é um quadro, você encerra o item e passa sem texto de ligação para o item 2.1.5, produção, onde apresenta somente um item, com uma frase. Então, assim, se você não botar lá 2.1.5.1, redação e criação, vou botar uma frase, não precisa 2.1.5.1, sabe? Bota tudo coloque tudo no mesmo ali na página 30, né? Não teria sentido, não tem um 2.1.5.2, sabe? E aí, a sugestão, eu poderia fazer um fechamento menos econômico, explorar mais os achados, apresentando o que vem no capítulo seguinte. Sabe? Só fazer aquela... embrulhar para presente e dizer, olha, aqui a gente acabou, entreguei a revisão sistemática e daqui para frente a gente vai discutir os resultados. Capítulo 3, abordagem ótima, também ótima discussão dos resultados. Aqui é uma sugestão, uma recomendação para os alunos que estão aqui. Também vocês não estão vendo, né, pessoal? Tá? Vocês não estão vendo. A gente tem 4, mas tinha mais, né? Tinha os amigos aqui também. Acho que o pessoal se assustou e acabou falando, né? Tem amigos do ensino médio também que estão contigo aqui. Sim, Desde o início. E quem que está na distância, Tamara, foi minha aluna, Maria Eduarda também, ensino médio, não, Maria Eduarda do ensino médio. Do fundamental, inclusive. Fundamental, mas legal. Tá, então olha aqui, esse comentário não é tão para ti, mas os alunos também. Cuidado que se deve ter ao apresentar os achados da revisão sistemática é manter as referências e não confundir o leitor. Isto é, não quero dizer que você confundiu o leitor, tá? Isto é, não se deve emitir juízo de valor, mantendo somente as referências com raras inferências. Quando a gente apresenta o resultado, a gente diz, os autores trouxeram isso aqui, você não entra no mérito. Não é agora. Né? E concordando, de novo, com o professor Cardoso, vou dizer, o Ricardo foi seu aluno, mas eu estou puxando seu saco, viu? Viu que coisa? Que a gente acaba concordando, né? Então, assim, na revisão sistemática, a gente não vai emitir juízo de valor, a gente vai simplesmente relatar. A hora de transformar esse dado, essa informação em conhecimento, depois você vai colocar as suas contribuições. Tá? Item 3.3, tabela 9, página 47, só para não perder a cadência, é um quadro. Tá?
Voltando um pouquinho, a figura 6 está ótima também, poderia ter desenvolvido um pouco mais, ele tem 3.2. Mas a figura resume muito bem, tá? Na engenharia, a gente tem isso. A gente bota uma figura, e quando não tem a figura no trabalho, a gente sente falta e pede para o pessoal colocar, né? Então, assim, a figura, ela resume muito bem, tá? Não é recomendação, é uma sugestão só. Poderia ter estendido um pouco mais, pois o tema é muito interessante, tá? Não senti falta, mas ia ficar mais legal se tivesse, tá? Um pouquinho mais de comentário ali. Encerrando aqui já, Ricardo, no capítulo 4, como todos vocês, a Gabriele cansou, ela escreveu 2 páginas. E tinha tanto para dizer assim, né? Tem uma música bem ruim que ele diz assim, eu tenho tanto para dizer. Eu não gosto de música ruim, tá? Nem música sertaneja, assim, mas essa, né? Ela tinha tanto para dizer e falou só 2 páginas, enfim, tá? Então, assim, da minha parte, você não precisa escrever mais, mas escreva um artigo com o Ricardo depois, tá? Beleza? Vai te ajudar a entrar no mestrado depois a gente... Vamos comprar teu café já. Isso, ó, tá faltando café, viu? Tá? Então, assim, você produziu ali muita informação, muito conhecimento já, mas você não traduziu para nós tudo o que você aprendeu. Tá? Porque eu entendo, tá? Você chega no fim cansadas, tá? Dá para entender. E tem o tempo, e tem N questões, né? Tá? Só uma questão com relação ao tema que eu queria complementar sobre as políticas setoriais, né? Nós temos aqui um acordo de cooperação assinado com o CREA Santa Catarina, resultado de uma ida num evento que eles fizeram, chamado CREA Summit, aconteceu em novembro do ano passado. E o presidente do CREA, que foi inclusive reeleito, nós ajudamos ele aqui na campanha também e tal, muito parceiro nosso, muito parceiro da engenharia civil aqui da UFSC, foi formado aqui, a professora Nora, que entregou o diploma para ele, inclusive, né? E ele comentou assim, o CREA, isso em novembro do ano passado, o CREA dispõe de 50 milhões em caixa. E vamos fazer inovação. E eu pensei, ele não fez nada ainda, então vamos trazer o CREA para a UFSC, né? Para a gente poder fazer inovação junto com o CREA, porque sozinho ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Né? Então, eu acho que um dos desafios nossos, e aí voltando para o chapéu da coordenação de extensão, tá? Um dos desafios nossos é a gente aproximar a academia do mercado, aproximar do profissional, do exercício profissional. Né? E eu acho que o meu trabalho pode contribuir muito. Voltando, escrevendo umas 2 páginas a mais ali, ou um artigo com o Ricardo, você vai contribuir mais ainda. Beleza? Chique querida, então. É com muita satisfação que hoje nós reunidos ao dia... Nós estamos 19 já, né? Sim. Dia 19 de junho, o ano não para, né? Então, naquela banca, né, para o trabalho e desafios, para adotar uma indústria 4.0 na construção civil, uma revisão sistemática de literatura e análise PSTEL, a aluna Gabriele Soares foi aprovada com nota 10. Parabéns. Ai, obrigada. Muito obrigada, Uma vez pessoal. um membro da banca, né, legal, e se quiserem mandar algum comentário escrito, qualquer coisa, a gente vai ter o maior carinho para incorporar na nova versão e apenas que esteja disponível a gente comunica para vocês, tá bom? Um forte abraço para todos e estamos em comunicação, tá? Muito obrigada. Eu vou, então, agora escanear as minhas anotações aqui e mando o arquivo. Por favor, obrigada. Considerem se acharem pertinente. Parabéns, Gabriele. Parabéns Claro. aí para sua família também. Tudo de bom, sucesso. A quem tira uma foto? Se lá se Quero. aparece, legal. Vamos lá na frente. O professor Lobo pode também. É a banca? Vamos aparecer a Ela gravou tudo já. Depois dá para pegar, fazer os prints aí. Vamos lá, olha o que está aparecendo aqui. Depois a gente manda as fotos para todo mundo. Só sorriam um pouco, vamos lá. A minha mãe, quando tirava foto, ela não fechava o olho. Aí nos botava sempre lá. A minha mãe. Pode. Depois eu por 10 reais, depois eu passo para você. Pessoal, muito obrigado. Viu? Um abraço a todos. Tchau, gente. Abraço. Tchau a todos aí. Tchau, Chico. Tchau, Rafa. Abraço, Chico. Saudades. Tchau. Saudades também. Abraço. Tchau. Por favor.
Ó, Gabi, tem uma canetinha aqui, tá? Ah, tá. Não usei. Obrigado. Vai ser aqui. Parabéns, você vai fazer